Olá pessoal, eu sou o Diego e faço parte da equipe de projetos aqui da UTK Sistemas. No vídeo de hoje abordaremos o treinamento do controle de estoque. Caso você não tenha visto os vídeos anteriores, nós abordamos também o treinamento do controle de compras e o treinamento com as configurações iniciais do sistema para que você tenha sucesso na utilização do sistema, tá? Então, inicialmente, antes de começar a fazer a utilização, você precisa fazer algumas configurações que vão te auxiliar aí na utilização do sistema como um todo. Caso você não tenha visualizado esses vídeos, eu peço que você dê uma olhadinha aqui embaixo na descrição do vídeo, que nós colocaremos os links para que você tenha acesso. Bom, aqui da parte do controle de estoque, a gente consegue visualizar aqui o dashboard de forma simples, né? Todas as requisições que já foram realizadas nos últimos 3 meses, que estão em aberto ou que estão encerradas. E do lado direito eu tenho aqui um gráfico de saídas por cento de custo no mês atual, tá? Bom, aqui do lado esquerdo a gente tem o nosso menu principal do sistema, onde eu tenho todas as funcionalidades, e a gente vai entrar aqui dentro de estoque e as configurações do módulo de estoque, tá? Vou entrar aqui dentro de cadastro e vou entrar aqui no almoxarifado, tá? Bom, aqui no almoxarifado, lembrando que todo almoxarifado ele é sempre vinculado a uma filial, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem 3 filiais, ó, e eu tenho todos esses almoxarifados. Para o TK Sistemas, eu tenho 3 almoxarifados criados, onde eu tenho apenas um almoxarifado como marcado aqui como um almoxarifado default, tá? Então o que seria o almoxarifado default? O almoxarifado padrão quer dizer que quando eu cadastrar uma requisição de estoque, quando eu processar essa requisição, ele já vai com aquele almoxarifado selecionado já, tá? É como se todas as saídas que eu fizesse já utilizasse esse almoxarifado, ou todas as compras que eu fizesse já utilizasse esse almoxarifado como padrão, tá? Então, quando eu quero que já venha pré-preenchido, eu marco aqui para vir como padrão. Bom, aqui a gente tem a seção, tá? A seção é como se fosse uma subdivisão do almoxarifado. Então, se você tem lá um almoxarifado geral, tá? E aí dentro desse almoxarifado geral você tem subdivisões que você quer separar, né? Sei lá, uma subdivisão só de material de informática, ou uma prateleira ou um corredor que você queira cadastrar no sistema, você utiliza a seção, tá? Então lembrando que a seção aqui você pode deixar ela já vinculado a um almoxarifado, ou seja, essa seção só existe para esse almoxarifado. Porém, seção não é obrigatório, tá? Você pode trabalhar com ela. Então, para trabalhar com a seção, você precisa vir aqui no menu de Sistema, aqui em Configurações, Estoque e habilitar o uso da seção. A partir do momento que você habilitou o uso da seção, para toda requisição, para toda compra, você vai ter que informar a seção, vai ter que utilizar a seção. Caso esteja desabilitado, você não utilize, você só vai precisar utilizar o almoxarifado para fazer as suas entradas e as saídas do estoque, tá? Bom, aqui ainda nas configurações iniciais, a gente tem a classificação auxiliar, que nada mais é que um local para você cadastrar alguma classificação interna que você utiliza na sua empresa para fazer as classificações das requisições de estoque no sistema. Tá? Então eu consigo cadastrar aqui algumas opções, né? Então é como se fosse uma tabela auxiliar. Consigo cadastrar aqui algumas opções. E depois consigo utilizar aqui nas requisições essa classificação. Bom, aqui a gente tem o motivo da requisição, nada mais é que o motivo
pelo qual você está solicitando aquele material do estoque. A gente tem aqui o nível de aprovação, tá? Já foi explicado anteriormente, mas o nível de aprovação é utilizado quando você for utilizar regra de aprovação no módulo de estoque, tá? Então você consegue editar aqui um nível, tá? Colocar aqui o nível de estrelas de cada nível e também consegue criar um novo aqui no botão em azul do lado direito na parte inferior do sistema, tá? Então, por exemplo, a gente tem aqui o nível usuário, que é o nível mais baixo, até o nível diretoria de 5 estrelas, tá? Então aqui a gente só cria os níveis, tá? Lembrando que o nível também é vinculado ao cadastro do colaborador. Aqui na regra de aprovação é onde a gente cria a regra, tá? Então, por exemplo, aqui a gente está no processo da requisição de estoque. Então aqui é onde a gente cria, tem várias regras criadas, ó, reposição copo escritório, troca de itens, eu tenho reposição fábrica que não tem aprovação, então o único que tem aprovação aqui é o troca de itens, que é a aprovação da gerência. Então aqui é onde a gente cria as regras e informa qual que é o nível de aprovação que vai fazer essa aprovação, que nesse caso aqui ó, tem um como gerência, tá? Então se eu entrar aqui nesse que está como gerência, ó, ele foi selecionado aqui o número de aprovações igual a uma, né, uma aprovação, e o nível de aprovação igual a gerência, tá? Então, por exemplo, eu posso vir aqui e criar, né, uma requisição aqui, ó, como criar aqui uma aprovação. Vou colocar aqui aprovação e qual que é o nível que vai fazer essa aprovação aqui vai ser gerência. Beleza? Criei a regra de aprovação. Bom, ainda aqui nas configurações iniciais, você também pode deixar um produto já endereçado, tá? Então, o que seria esse produto já endereçado? Quando chegar no momento de dar a saída desse produto no estoque ou dar a entrada, ele já vai preencher, né, qual que é a filial, qual que é o almoxarifado, qual que é a seção, tá, desse produto aqui. Então, eu não vou não vai preencher todo o momento de qual almoxarifado, de qual seção esse produto vai dar baixa, ou de qual local que esse produto vai dar entrada. Né? Quando eu faço o endereçamento, é muito utilizado quando você utiliza a seção, né? Porque tem várias variáveis de almoxarifado barra seção, para facilitar esse processo. Quando você não utiliza a seção, fica até um pouco mais tranquilo, né? De você só colocar ali o almoxarifado como default, ele sempre já vai vir pré-selecionado. Bom, e aqui a gente, para finalizar as configurações aqui do estoque, a gente tem aqui o tipo de requisição, tá? Então no tipo de requisição é onde a gente faz algumas configurações, né? Então aqui você cria conforme você quiser ter essas divisões aqui de tipos de requisições. Você consegue fazer algumas restrições por produtos e aqui você também configura se vai ou não ter aprovação, tá? Então aqui eu vou criar uma regra de aprovação, um tipo de requisição novo, tá? Por exemplo, colocar aqui requisição treinamento. Para esse tipo de requisição aqui que eu estou criando, eu vou colocar para exibir a quantidade em estoque dos produtos. Vou marcar aqui para permitir alteração por outro colaborador, tá? Então eu estou cadastrando a requisição. Se tiver marcado isso no tipo de compra, ele permite alteração por outra pessoa que está visualizando a minha requisição. Se tiver desmarcado, somente eu ou o responsável vai conseguir fazer essa alteração, tá? Bom, aqui campos obrigatórios, tá? Então eu consigo deixar aqui o centro de custo como obrigatório. Vou marcar aqui, vou deixar como obrigatório. Consigo colocar um motivo já trazendo pré-preenchido, tá? Então, por exemplo, eu vou colocar aqui material de consumo. Consigo colocar um e-mail de cópia aqui para notificações, tá?
deixar aqui basta eu apertar o Enter que ele adiciona esse e-mail. E aqui a gente tem a regra de aprovação da requisição de estoque, tá? Então, por exemplo, a gente consegue selecionar a regra de aprovação que eu quero utilizar aqui para esse tipo de compra, ou tipo de requisição, para esse tipo de requisição. Bom, agora aqui com o tipo de requisição configurado, a gente já pode iniciar a utilização do módulo de estoque. Então vou entrar aqui em requisição, tá? Eu posso entrar aqui pela requisição, como eu já posso clicar aqui em mais requisição para abrir uma nova requisição, tá? Vou clicar aqui em requisição. Então aqui a gente vai cadastrar clicando no botão do lado direito na parte inferior do monitor. Clicar aqui em novo e vou cadastrar essa requisição aqui para dar baixa do estoque. Aqui o campo de prioridade é somente para uma classificação, tá? É um campo classificatório. Então ele não vai alterar nenhuma regra do sistema, né? Não vai alterar nada no sistema. Basicamente é só um campo de classificação mesmo quando você tem muitas requisições e você precisa priorizar algumas das outras, tá? Bom, aqui a gente seleciona o tipo de requisição. Então a gente cadastrou lá o tipo de requisição treinamento, eu vou selecionar ela aqui. A gente já deixou já configurado para trazer o motivo, né, pré-preenchido. Aqui trouxe a filial e o almoxarifado padrão que está marcado lá como default, né, já trouxe aqui também preenchido. Vou selecionar aqui a seção porque está como obrigatório para este caso, tá? Vou colocar aqui como seção central. E colocar aqui um centro de custo, que é o que está consumindo, né? Que vai consumir esse produto do estoque, tá? Bom, até aqui ok, tem todas as informações que eu preciso. Aqui tem o campo de observação. Então a gente vai salvar essa requisição e aí o sistema vai habilitar para inserir os produtos, tá? Então na parte inferior aqui da tela, a gente tem aqui o botão de mais para adicionar o produto. E aqui eu posso clicar para encontrar o produto ou digitar qualquer parte que eu estou visualizando aqui, ou seja, o código ou a descrição, tá? Então vamos supor, eu quero a água sanitária. Então eu tenho aqui, ó, a água sanitária, tá vendo? Ó, que legal. Se eu colocar o código 00012, então eu encontrei também, ó. Tá? Então qualquer parte que a gente está visualizando aqui, seja o código de descrição, eu posso digitar para ajudar a encontrar o produto. Bom, como está habilitado para aparecer a quantidade em estoque, ó, ele já exibe aqui para mim quanto que tem em estoque, tá, desse produto. Então aqui a gente vai solicitar 10. E vou colocar um outro produto aqui, 2. Então agora a gente já tem uma requisição de estoque cadastrada, onde um produto não tem quantidade em estoque e o outro produto tem quantidade em estoque. Tá? A gente consegue gerar um relatório individual dessa requisição. Então ele vai exportar aqui com o status, né,
dessa requisição, com todas as informações, produtos e tudo mais. Bom, agora que a gente adicionou os produtos, já está aguardando a aprovação. Como eu estou simulando um usuário que tem acesso como aprovador, tá? Então eu vou realizar aqui a aprovação dessa requisição de estoque. Então aqui requisição aprovada, tá? Coloquei um comentário que não era obrigatório, mas eu coloquei só para a gente visualizar, que já está como aprovado. Então agora a gente já pode processar essa requisição e gerar a expedição de materiais, tá? Então vou processar aqui essa requisição, ó, já avisou que vai gerar os lançamentos na expedição. Processei e aí o sistema criou aqui um atalho para visualizar essa expedição que foi gerada. Mas eu também posso acessar aqui pela tela, tá? Então eu vou clicar aqui nesse atalho. Então agora ele me abriu aqui a tela de expedição de materiais, onde a gente está visualizando aqui, né, a requisição 64 e entre outras requisições aqui que foram solicitadas, tá? Então aqui o que o sistema está dizendo? Um item está em vermelho, não existe em estoque, está aqui, né, o aviso, e o outro item atende perfeitamente a quantidade que a gente está solicitando com base na quantidade que tem em estoque, tá? Então essa quantidade atende perfeitamente. Se fosse parcialmente, ele ia aparecer aqui, tá? De que atende parcialmente com base nessa quantidade que tem em estoque. Então aqui o único item que a gente vai conseguir dar entrada neste momento é a água sanitária do que a gente solicitou. Então eu tenho a opção de marcar o item, clicar aqui nos 3 pontinhos e processar a saída de estoque, tá? Onde ele vai gerar a saída de 10, né, unidades de água sanitária, ou eu tenho também a opção de fazer uma saída parcial. Então, lembrando que esse processo de saída da expedição, quem vai fazer é o almoxarife, né, o responsável pelo almoxarifado. Então, ele vai olhar o produto e vai falar: bom, eu não tenho tudo, só vou conseguir entregar 5, né? Então, ele vai clicar aqui em processar saída de estoque e vai colocar a quantidade 5. Tá? E aí o que vai acontecer? O sistema vai ficar com aquela quantidade de 5 ainda pendente lá, onde, né, internamente vai ser decidido se vai atender, né, quando fizer uma nova compra, ou se vai ser cancelado essa quantidade que ficou em aberto. Então nesse caso a gente vai processar na totalidade, tá? Então a gente vai voltar aqui para a tela da expedição, vou selecionar aqui o item, vou clicar nos 3 pontinhos e vou processar essa saída. Então processei o produto aqui na totalidade. Então vou acessar aqui a aba processados e aqui está, ó, requisição número 64, tá? Onde gerou. Então aqui, ó, na expedição eu tenho um atalho para saber qual a requisição que gerou, né, que gerou essa expedição, e eu tenho a numeração da transação de saída que foi gerada através dessa expedição aqui, número 135. Então aqui a gente está visualizando, ó, a saída de estoque, número 135, proveniente de uma requisição de estoque, número 64, que foi previamente aprovada, tá? Então quando a gente faz a saída dessa forma, você viu que teve todo um fluxo, né? Eu criei a requisição passou por uma aprovação de um outro usuário, e depois isso foi, o almoxarife ele processou o item, me entregou o item, e aí sim deu a saída de estoque aqui no processo final, tá? Então aqui tem todas as informações, né, que foram trazidas desde lá da requisição. Além dessa modalidade de saída através de uma requisição de saída, a gente também tem a saída cadastrando direto, né, na tela aqui de saída de estoque, tá? Então eu consigo vir aqui também no botão de novo
e cadastrar e dar saída de um material direto aqui na saída de estoque. Porém, a gente não recomenda, né, que seja feito esse processo. Uma que esse processo ele tem que estar habilitado somente para o usuário que é responsável pelo estoque, né, ou o almoxarife, e outra porque você não tem um rastro, você não sabe quem que solicitou, isso não foi aprovado, não passou por uma aprovação anterior, simplesmente foram lá e cadastraram a saída, deram a saída do material. Então não teve um controle, tá? A gente só recomenda para fazer esse processo direto aqui na saída de estoque, quando o produto realmente teve alguma avaria e aí você precisa dar baixa no estoque, ou você fez uma recontagem, né? Enfim, quando teve algum problema naquele item que realmente justifique você ter que dar baixa daquele item direto no estoque, tá? Bom, então aqui a saída manual, não tem muito segredo, né? A gente vai selecionar o item aqui, tá? Seleciona o item, aqui você informa o centro de custo. Então, para esse almoxarifado e essa seção, aqui está informando que tem 15 em estoque, tá? Então aqui você vai informar a quantidade que você quer dar saída. E aqui você vai salvar, tá? Então basicamente é bem simples. Entrada também no estoque, que o processo de entrada de estoque também é bem parecido com o de saída, tá? Vou dar um novo, vou selecionar o produto, vou selecionar o centro de custo, quantidade, e se houver valor, também informo aqui o valor e salvo, e aí já deu a entrada e atualizou a quantidade deste produto, tá? Porém, mesma coisa da saída, não tem todo um rastro, não tem todo, né, não cria todo esse histórico no sistema. Então, o ideal é que o estoque seja alimentado através do compras, caso você utilize o módulo de compras, né, onde tudo que você compra já vai alimentar automaticamente o estoque, tá? Bom, qual a outra forma que você também pode utilizar para dar entrada no sistema? A gente recomenda utilizar, inclusive, quando você vai começar a fazer a utilização do sistema, tá? Tenho todos os produtos já cadastrados, ou foram importados, ou eu cadastrei todos manualmente. Agora eu quero fazer a entrada da quantidade de produtos no sistema, tá? Então você consegue fazer uma entrada em lote. Então, com essa entrada em lote, você vai subir, né, o saldo de estoque de cada produto. Tá? Então, vou começar a utilizar o sistema, cadastrei todos os produtos, agora vou fazer uma entrada em lote para que eu tenha o saldo em estoque de todos os produtos atualizados. Tá? Então, aqui também não tem muito segredo. Vou clicar aqui em um novo. Vou colocar aqui a descrição do lote, por exemplo, saldo inicial. Tá? Então eu coloquei aqui uma descrição. Aqui eu coloco qual é o almoxarifado que eu quero fazer essa carga, tá? Qual que é a seção, caso você utilize seção, quando não utilizado ele não irá aparecer essa informação, tá? Aqui o centro de custo, projeto se houver, classificação, documento, e assim que eu salvar, ele já vai me dar a opção aqui para colocar os produtos, tá? Então aqui, ó, eu já consigo ir adicionando os produtos, quantidade e valor se houver, tá? Então adiciono um, consigo adicionar outro produto. E assim a gente já vai adicionando todos os produtos que a gente já quer dar a carga no sistema. Finalizando isso,
eu processo o lote e aí o sistema vai fazer uma entrada unitária para cada item e vai gerar uma numeração de entrada, né, para cada um desses itens. E aí você consegue consultar, inclusive, depois na tela de entrada aqui unitária, tá? Bom, para quem vai trabalhar com mais de um almoxarifado, às vezes pode ter que utilizar a transferência, né, de produtos entre filiais barra almoxarifado aí. Então aqui a gente também tem a opção de transferência. Aqui no caso seria a transferência unitária, tá? Onde eu clico aqui em novo, seleciono a filial de origem, o almoxarifado e seção de origem. Seleciono o produto. Então vamos continuar lá com a água sanitária. E aqui eu informo o destino, tá? Então, por exemplo, aqui ele já carregou que tem 106 unidades nesse almoxarifado, nessa filial e nessa seção. Então aqui eu consigo selecionar qual que é o destino, tá? Filial, almoxarifado e seção destino e a quantidade que eu quero transferir. E aí o sistema vai habilitar o botão salvar quando eu preencher todos esses campos obrigatórios, tá? Caso eu queira fazer uma transferência de vários produtos, né, ao mesmo tempo, a gente consegue fazer aqui pela transferência em lote, tá? Então pode ver que aqui, ó, ele já mostra os produtos, tá? Em qual aqui em cima a gente está selecionando a origem, tá? Então, por exemplo, eu quero selecionar aqui que a origem vai ser a OTK Sistemas e o almoxarifado central. Então aqui, ó, eu tenho essa origem, né? OTK Sistemas filial, almoxarifado central, e agora eu coloco o destino de cada produto. Então, por exemplo, eu quero transferir aqui 5 unidades desse produto para a mesma filial, né? O mesmo almoxarifado, porém para uma outra seção, por exemplo, seção equipamentos. Centro de custo destino. E aí o sistema já habilitou o botão de processar a transferência, tá vendo? Então esse item já está ok. Eu consigo transferir outros itens, tá? Por exemplo, eu vou pegar o detergente aqui, ó. Vou transferir aqui 60. Transferir 60. Vou colocar aqui que vai ser para outra filial, tá? Vou colocar aqui para a seção equipamentos. E o almoxarifado administrativo. Então já tenho mais um item preenchido. Então assim que eu terminar todos os itens que eu quero fazer a transferência e as quantidades que eu quero transferir, eu processo essa transferência e aí essa quantidade vai sair do almoxarifado de origem e vai para o almoxarifado destino, tá? Estou utilizando o sistema há um tempo já, vou fazer um inventário na empresa e eu queria fazer um ajuste de estoque. Então isso às vezes acontece quando a empresa ficou um tempo sem controlar, né, o estoque, e aí o estoque físico ficou divergente do estoque virtual, ou a empresa fez um inventário e quer fazer uma atualização. Então você pode utilizar também o processo de ajuste de estoque, tá? Então esse processo já é próprio para isso mesmo. Então aqui ele já vai mostrar todos os produtos que tem em estoque, tá? Nesse almoxarifado aqui e nessa filial. Então, por exemplo, vamos lá voltar aqui para o almoxarifado central. E aqui ele vai mostrar, né, todos os produtos aqui, em qual seção que está, né, também. E a quantidade que tem em estoque. Então, basicamente, você vai colocar o que aqui? A nova quantidade, tá? E o centro de custo.
Então, meio que você não precisa fazer uma conta. Eu vou pegar, tem 12 agora, mas vai sair 2, vai ficar 10. Então, você só coloca a quantidade que realmente tem, tá? Então, por exemplo, aqui 12 vai ficar 10, então eu coloco 10. Hoje a quantidade que vai ter é 10. Visualizei aqui o detergente, na verdade hoje tem 160. Então eu coloco 160, tá? E aí aqui é só preencher o centro de custo também. Então aqui a mesma coisa, tá? Vou preenchendo aqui a quantidade. Então pode ser para mais quanto para menos, tá vendo? O ajuste aqui ele vai debitar 20, debitar 2. Vamos supor que esse daqui seja 200 hoje. Então esse aqui ó, vai, né, creditar aqui 34. E aí quando eu processar esses ajustes, ele vai fazer o ajuste necessário aqui, né? Se é para tirar ou se é para somar, né, da entrada, para que esse ajuste de saldos seja realizado com sucesso. Bom, para você realizar uma consulta do saldo de estoque de forma simples, você pode acessar aqui o menu lateral, né, saldos em estoque, onde o sistema também vai fazer essa listagem, tá, de todos os itens aqui que você tem nesta filial barra almoxarifado. E aqui com as quantidades, o valor total, tá, de forma simples mesmo. Então aqui você consegue fazer um filtro, né, se você quer que exiba um saldo maior que zero, sem saldo, todos. Aqui você também consegue fazer essa exportação do resultado que você está visualizando e também consigo colocar aqui para visualizar de outra filial, tá? E aí você consegue fazer essa exportação também, caso tenha essa necessidade. Lembrando que qualquer outra tela aqui do sistema que a gente visualizou, você também consegue exportar os dados da tela, tá? Então se eu entrar aqui, por exemplo, na tela de entrada, eu tenho esses 3 pontinhos aqui para visualizar opções, onde eu consigo exibir o filtro e utilizar aqui esse filtro, tá? Em qualquer coluna que eu precisar. Você consegue também exportar, né, dessa forma que a gente está visualizando, ou até mesmo selecionar aqui e adicionar alguma coluna, tá? Então eu quero adicionar aqui a filial, quero adicionar o almoxarifado, quero adicionar a seção, e aí ele vai adicionando, ó, mais colunas, tá vendo? Para que fique da forma que você deseja exportar. E aí você consegue vir aqui em exportar e exportar o resultado da forma que você está visualizando na tela. Agora que você aprendeu os controles de estoque, já fez a entrada e deu carga no saldo de estoque, né? Já sabe consultar rapidamente o saldo de produtos do sistema. A gente vai dar uma breve visualizada e alguns relatórios do sistema da parte de estoque. Então acesso aqui o menu de relatórios, estoque, e aqui a gente vai ter alguns modelos de relatórios do sistema, tá? Então eu tenho aqui, por exemplo, um relatório de requisição de estoque, onde eu consigo filtrar aqui por quem que foi solicitado, tá? Ou para quem que foi solicitado, quem que foi o aprovador dessa requisição de estoque. Eu consigo classificar ela aqui, por exemplo, por filial barra projeto, por almoxarifado. Consigo classificar ela aqui pela data. Vou deixar aqui pela filial. Vou pegar aqui, por exemplo, somente requisições finalizadas, tá? E vou gerar o relatório aqui em PDF. Então tenho aqui todas as informações, todos os produtos com as quantidades, quantidade aprovada, tá? Aqui eu peguei somente requisição de estoque finalizada. E aqui você consegue também fazer o download desse relatório para
né, guardar aí ou até fazer a impressão. Tenho aqui os relatórios de entrada e saída de estoque, tá? Então aqui ele vai ter linha a linha, né, todos os produtos que foram dados entradas no sistema. Então vai ter aqui o número da entrada, o código do produto, a categoria, o tipo, caso você tenha categorizado os seus produtos no momento do cadastro, a data, né, que foi feita essa entrada, quantidade, valor e valor total. Um relatório muito utilizado aqui também do estoque é esse relatório de posição mensal, tá? Então aqui basicamente o filtro desse relatório é o mês, tá? Então, por exemplo, aqui a gente tem o mês 5 de 2020. Aqui ele está pegando todas as filiais, né? Todos os restantes dos processos. E aqui, se eu gerar esse relatório, olha como que ele vai gerar. Então aqui, ó, o que você tem nesse relatório aqui, né? Na filial OTK Sistemas no almoxarifado central, ele vai te mostrar quanto que você tinha de cada produto, tá? Então, por exemplo, aqui, ó, você pega o açúcar, União, no início do mês você tinha 586, que equivalia a R$ 1.258, deu uma entrada de 25, tá? No valor de R$ 35, não fez nenhum estorno, fez uma saída de 5, equivalente a R$ 10, e até o momento o saldo é de 606, tá? Então ele é bem legal porque todo mês você consegue ver aí quanto que tinha no início do mês, quanto que teve de entrada, de saída e quanto que você tem na data atual, tá? Tem aqui também um relatório de quantidade em estoque. Então já é um relatório mais simples, né? Apenas os produtos que você tem quantidade em estoque. Tem um relatório de movimentação de estoque. Então no relatório de estoque você pode ter entradas, saídas, né? Transferências. Aí no caso você já engloba todas as movimentações, tá? E tem um relatório também de data de validade para quem irá utilizar aí o controle por número de série, número de lote, validade, tá? Por produto, onde você consegue, né, utilizar esse relatório. No caso que eu acho que ele não está encontrando, não tem nenhum item que a gente utilizou com data de validade. Deixa eu pegar uma data anterior. Então aqui ele encontrou alguns itens, tá vendo? Data de fabricação, data de validade, ó, os dias de vencimento, tá vendo? Então quando você utiliza esse controle para alguns produtos, né, no caso aqui ó, perecíveis, né, você marcou lá no cadastro do produto que iria utilizar esse controle, ele habilita, né, para você ter esse tipo de relatório para auxiliar aí quando você trabalha com produtos perecíveis. Bom, além dos relatórios que a gente visualizou aqui no sistema, né, tem alguns relatórios aqui dentro de sistema e exportação, né, que são alguns relatórios personalizados que a gente disponibiliza nesse caminho. Então, quando não tem algum relatório no sistema, a gente disponibiliza nesse caminho um relatório personalizado que pode ser exportado no formato de Excel, tá, para que atenda o cliente. Então, aqui já tem diversos relatórios já disponibilizados nesse caminho e, com certeza, caso não tenha um relatório aqui no sistema, aqui você pode encontrar algum relatório que possa lhe atender, tá? Por exemplo, aqui a gente vai gerar o relatório de cadastro de produtos. Então aqui dá para a gente ver que ele gera, né, com todas as colunas. E aí eu posso adicionar retirar alguma coluna aqui que eu não precise, tá? Então basta clicar nos três pontinhos, selecionar colunas, e aí eu consigo desmarcar, por exemplo, não estou utilizando marca nem modelo.
Não quero exportar categoria, nem tipo. Quero exportar mais só a quantidade mesmo de estoque. Então aí você consegue colocar na ordem que você quer. Ó. Consigo trocar algum campo, tá? Uma coluna. E aí exporto da forma que eu desejo que fique no Excel. E aí o relatório vai ter este resultado, né? Em Excel, que são os relatórios personalizados que a gente disponibiliza neste caminho. Bom, é isso, pessoal. Espero que tenha conseguido sanar todas as dúvidas e que este treinamento tenha sido muito produtivo. E até o próximo vídeo.